Muy buenas noches. Muito boa noite. Hoje, domingo 13 de novembro deste ano 2022, queria compartilhar com vocês uma experiência muito formosa que acabo de ter faz alguns minutos atrás, porque estou tirando as fotos para enviar a Julio Ángel para colocar as do estudo de hoje, de tudo que o irmão William escreveu, que, como vocês sabem, no estudo colocamos a foto do escrito, e antes, pois, eu passava, porque muitas vezes tinha talvez alguma que ia ler mais, outras, pois, vinham aí mesmo e continuávamos lendo e também tomava tempo até que eu tirava a foto e mandava antes de dar o estudo. E então preferimos, pois, fazer depois e assim melhor ter todo o tempo antes de passar para estudar. E assim, pois, depois com mais calma, pois, eu mandava as fotos para ele do que tinha sido lido no estudo, quer seja as que eu já tinha separada para ler, como todas as que, aí enquanto era dado o estudo, pois surgiam e estava olhando, vem quando a pessoa estuda ou vai lendo nesse caso eu estava tirando as fotos, me detive no livro dos selos na página 265 e me coloquei a ler desde a 264 por aí, comecei a ler e topei com algo que eu tinha falado, creio que foi, não sei se foi ontem, sábado, ou foi na sexta-feira, que eu falei, estava falando algo do sopro, que o restar seja assim um sopro, algo assim falei. E quando topo com isto, disse, olha, como que tudo isso estava falado e eu não tinha visto esta citação, não me referi a essa citação quando eu falei nesse dia, mas me regozijei muito ao eu ver isso e queria compartilhar com vocês isto que vou ler, que vai com isso que se falou nesses dias. E me ardia o coração agora, isso eu tenho que dar aos irmãos, porque é algo que vai alegrar muito, como me alegrou, e a pessoa vê como Deus está nos ajudando, porque tudo tem que estar na Escritura, tudo tem que estar baseado na Escritura. O anjo, notem que o anjo dizia ao irmão Branham, não está escrito na Escritura, ou não está escrito, quando orares, entre em tua câmara secreta e teu pai que te vê em segredo te recompensará em público, vem? Ou seja, é tudo escritural a terceira etapa. Vejam em Gênesis, vamos ler essa escritura aqui. Gênesis capítulo 2, versículo 7 diz, então o Senhor Deus formou ao homem, ele escreve no oitavo dia milenial. Formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. Desenha uma pirâmide e as eras. E em ser vivente escreve alma. E do lado escreve o espírito, a teofania. E também escreve Adão do pó. Ou seja, essa era a forma, a maneira de vir a este planeta Terra, primeiro passar pela sexta dimensão e depois vir a este planeta Terra por esse meio, essa forma, e como Deus tomar do pó da terra
e dar, soprar alento, fôlego de vida, soprar no nariz o fôlego de vida e nos dar vida. Essa é a maneira de Deus criar o ser humano neste planeta Terra. E veja o que diz o reverendo William Branham na página 265, na mensagem, o quarto selo. Recordem que o quarto selo é um selo predito. Diz: Deus tinha seus filhos bem fortificados atrás da palavra. Mas Eva, prestando atenção ao de fora, disse: me parece que tens razão. E ali começou a girar a coisa, a rodar a coisa. E esteve rodando desde então. E então Deus desceu para redimir os que, como disse em outra ocasião, Deus é como um grande construtor que coloca todo o seu material sobre a terra. E então começa a edificar seu edifício. Recordem, antes de que houvesse um só grão sobre a terra, antes de que houvesse um sol para dar luz sobre a terra, o seu corpo já estava na terra, porque somos do pó da terra. Deus é o construtor. Agora, sua maneira de fazê-lo foi como fez Adão. Tomou um pouquinho de cálcio, outro tanto de potássio e uma quantidade de luz cósmica. Os misturou e deu um soprinho e disse: aí está meu outro filho. Tomava outro tanto dos minerais e deu um soprinho e disse: aí está outro. Mas o que fez Eva? Corrompeu essa maneira de fazê-lo, e ela produziu filhos por meio do acto sexual. E ali foi onde entrou a morte. Agora, o que Deus está fazendo? Ele teve tantas dessas sementes através das eras, sementes predestinadas. E quando chegar o fim, ele não dirá: Eva, vem, dê à luz outro filho. Mas o melhor, soprará dessa maneira, e chamará, e eu responderei. Assim acontecerá. Quando o último entrar, então assim será. Vejam que coisa tão tremenda. Eu me regozijei tanto quando li isso, porque recordei nesses dias, creio que foi ontem, sábado, ou se não foi na sexta, quando eu falei de que ia chegar um momento em que estávamos já nessa parte de perfeição, nessa parte, e dizia que o que reste fosse um assopro, um soprinho. É preciso buscar, como eu falei ali, como isso chegou ao meu coração e à minha mente para falar. E falei dessa forma, de que somente restasse um sopro, para que Deus então nos transforme, nos dê esse corpo eterno e glorificado. E me topo com isso agora, e vejam como Deus ali nos mostra, através do reverendo William Branham, que depois que o último entrar, isso será assim. E veja o formoso que ele escreve ali. Ele diz: o plano original para os filhos de Deus, por falar a palavra. E veja o que escreve: falará a palavra, e aparecem os filhos na ressurreição. Vejam, será pela palavra falada que virão a ressurreição os que partiram, e virão também a serem transformados e mudados a esse corpo eterno e glorificado. Ou seja, que o mesmo que ocorreu com Adão lá no princípio estará ocorrendo quando esse último tiver entrado. E sabemos que esse último já entrou.
Ou seja, que já estamos muito perto de que isso ocorra. Será pela palavra falada que estes corpos serão mudados. Será pela palavra falada que os mortos ressuscitarão. E isso que falamos estes dias, vejam como teve essa base escritural, onde aqui o irmão Branham fala de que será dessa maneira. Ele soprará dessa maneira e chamará e eu responderei. Assim será quando o último entrar. Então assim será. Vejam que formoso. Queria compartilhar com vocês isso. E não queria esperar a que eu tivesse que dar alguma outra saudação durante a semana, mas que já hoje mesmo quis falar. Porque eu vi que quando recebo algo assim, que Deus me permite ver isso, dessa maneira assim, de encontrar e ver algo tão formoso, tão tremendo. Rápido dou e em seguida vejo como Deus continua nos dando mais e mais. Assim que isso podemos continuar aprofundando nesses dias, abundando mais nesses dias, como é que isso vai ocorrer neste tempo final, neste tempo no qual já não estamos esperando que entre o último, mas que já estamos conscientes de que o último já está. E essa página passou e estamos agora na preparação daqueles que receberão esse sopro e essa transformação dos seus corpos, o qual também ocorrerá com os que vão ressuscitar. Antes que ocorra em nós, ele diz, falará a palavra. E aparecem os filhos na ressurreição. Esse é um mistério tão e tão grande que vejam como Deus veio nos abrindo esse mistério da ressurreição e esse mistério da transformação. E pouco a pouco vamos ir entendendo que quando percebemos, já teremos os nossos seres queridos conosco novamente. E nós vamos ser transformados. E vamos continuar falando e vamos dizer, mas eu tenho este corpo já eterno e glorificado. E não vamos perceber, porque já estaremos tão envolvidos na palavra, tão envolvidos nessa dimensão, que somente faltará esse sopro, o que falamos nesses dias, esse sopro desse corpo eterno e glorificado. Eu me regozijei muito e espero que vocês também tenham se regozijado disto tão formoso que eu estive vendo e lendo há alguns minutos atrás. Já continuaremos em seguida conversando um pouco mais de tudo isto, de como tudo estará regressando ao Éden. Como foi lá, estaremos experimentando isso que Adão experimentou ali no princípio, quando tinha domínio sobre tudo. Bom, que Deus os abençoe, que Deus os guarde. E tenham todos boa noite. E queria compartilhar essas palavrinhas com vocês que são os que estariam recebendo essas promessas, como eu também. Pelo qual a vocês lhes revelei tudo isso, porque é para vocês a promessa, e para mim também há de receber essa grande visita que estamos esperando dos da sexta dimensão, e a promessa, a nossa promessa de ser transformados. Que Deus os abençoe, que Deus os guarde.
e continuem passando um dia domingo cheio de grandes bênçãos e que toda essa semana Deus continue nos abençoando e continue nos falando diretamente às nossas almas, diretamente ao nosso coração por meio da sua palavra. O plano original para os filhos de Deus. Esse podemos colocar a esta pequena conversa destes pequenos minutos. Que Deus abençoe e Deus guarde a todos e boa noite. Deus os abençoe.